Agora, em definitivo, nós estamos com a transmissão da Palavra de Deus. Eu já estou ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/Lúcio Leite SNT. Eu queria mandar um abraço aí para Jaqueline aí do bairro Panorama, Jardim Panorama. É a minha ouvinte número 1 e também ela me ajuda em divulgar, o programa Palavra com Sara. Jaqueline, que Deus te abençoe aí, minha irmã. Essa semana nós oramos por você, e pelo seu filho aí. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Queria mandar um abraço também pro DJ Lucas Fagundes, meu amigo, meu irmão. Você tá bonito, hein, cara? Eu vi que você emagreceu, você tá jovão pra caramba, tá bacana. E eu gostaria de mandar um abraço também, bem forte antes de entrar na palavra, pro pastor Sévolo, lá de Caratinga, da Assembleia de Deus de Caratinga. Ele trabalha também, parece que ele atua numa igreja. Hoje, pela manhã, o irmão Romildo me falou e eu acabei esquecendo o nome da cidade, mas se não me engano, é Cachoeira, é tipo Cachoeira do Vale, eu não me lembro o nome corretíssimo. Eu também mandar um abraço aí pro Eduardo, Eduardo Amaury Fabriciano, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Everton Marques, manda um alô pra mim aí, estou ouvindo aqui. Everton Marques, que Deus te abençoe, querido. Semana de vitória aí para você, em nome de Jesus. E várias pessoas entrando aqui no Facebook, facebook.com/Lúcio Leite. Só lembrando, Nayane Rosa, ligadinha também no programa Palavra com Sara. Isso, querida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria agradecer a todos os meus ouvintes que têm me ajudado. Continue, amados, me ajudando também em oração, orando pela minha vida, pela vida da minha família. Porque quando nós fazemos um trabalho evangelístico dessa proporção, o inimigo tenta nos abater com lutas, com guerras. Mas o nosso Deus é fiel e eu tenho um grupo de intercessores que intercede pela minha vida, e você que está me ouvindo agora são os meus intercessores, viu, amados? Continue orando por nós aí. Um abraço, pastor Diogo Teixeira, que Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus, fique com a gente aí. Em nome de Jesus. Pastor Ellen Lopes, da Sala Nossa Terra de Governador Valadares. Que Deus abençoe vocês aí, ó. Manda um abraço especial pro pastor Lucas, meu amigo. Nessa semana fez aniversário. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa do nosso Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai mexer no seu coração, vai falar muito na sua vida, com a sua família e com todos que te cercam. E a palavra de hoje ela é muito forte. Uma palavra que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai atingir o seu coração com a verdade, com a palavra. Amém? E eu queria compartilhar essa palavra, que ela está ali no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Você que pode, se você puder, feche os teus olhos, onde você estiver. Se você estiver dirigindo, fazendo alguma coisa que você precisa da sua visão natural, não feche os teus olhos, só mentaliza comigo aí. Agora, se você puder, feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. E nessa manhã, meu Deus e meu Pai, eu te peço a tua bênção. Abençoa o teu filho, Senhor. Estou aqui como instrumento do Senhor. Sou falho, errante, mas eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Mas eu me coloco à tua disposição. Fale conosco. Usa minha vida, Senhor. O Senhor não precisava usar a vida de ninguém nessa terra para o Senhor falar. O Senhor tem poder para isso. Mas o Senhor, na sua sabedoria, na tua grandeza, nos incumbiu de ser instrumento do Senhor nessa terra. Usa minha vida. Fale comigo. Fale com o teu povo, onde eles estiverem agora. Que a tua palavra pode atingir a mente, a alma, o coração dos teus filhos. E que eles possam receber essa palavra como uma esperança, como mudança, como um milagre e como a bênção do Senhor. É que eu te peço, Senhor,
Ministra sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço, tu tens liberdade para agir no nosso meio, com a tua unção, com o teu poder. Ministra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O livro de Mateus, capítulo 22, eu quero que você acompanhe comigo. É uma coisa muito, muito forte. Que talvez você já passou pela Bíblia diversas vezes, você não se apegou por essa direção que Deus ministrou no meu coração. Que diz assim, Mateus 14, versículo de número 22. Adele Salles, Deus te abençoe, querida, fique à vontade. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Amém? Já o livro de Mateus, é o mesmo livro, eu li Mateus capítulo 14, versículo 22. Voltando a alguns capítulos, eu chego a Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Olha o que diz Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, ele, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Olha, muitas pessoas, eu no início da minha vida ministerial, eu achava que esses dois episódios eram os mesmos. Porque se você é leitor da Bíblia, você vê que o livro de Marcos, Lucas, Mateus, tem muitas histórias parecidas umas com as outras, e muitas das vezes o que muda são algo acrescentado a mais. E ali você consegue achar, digamos assim, mais conteúdo numa palavra. Às vezes, quando eu leio um livro de Marcos ou livro de Mateus, eu sempre procuro nos outros livros também mais sobre essa história. Então, às vezes, muitas pessoas confundem Mateus capítulo 8, 23 com Mateus 14, 22. Porque fala de mar, fala entrando no barco, fala de medo, fala de vento, fala disso. E as pessoas confundem. Mas são dois casos completamente diferentes um dos outros. São dois episódios. E o livro de Mateus, capítulo 8, essa história que Jesus entra no barco com seus discípulos, né? A palavra diz assim, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que levantou no mar tão grande tempestade que o barco já era coberto pelas ondas. Ou seja, o barco estava ali, a coisa estava feia, o barco vira que não vira. E os discípulos ali, olhando, vendo aquilo tudo, eles procuraram aquele que dava segurança para eles. Aquele que era o mestre, que era o líder deles. Quem era o líder deles? Jesus. Quem tem o poder do sobrenatural quando eles andavam juntos? Jesus. Quem fazia os grandes milagres na caminhada deles
né, dos 12 apóstolos? Jesus. Quem é que os ensinava com muita sabedoria? Jesus. Ou seja, na hora daquele grande aperto, né, que as ondas do mar, né, balançavam, virava que não virava o barco, e que eles procuraram o socorro deles, que eles procuraram alguém que poderia os salvá-los, eles olharam, estava ali Jesus, tranquilamente dormindo. Mas sabe aquele cochilo gostoso, aquele momento bom, né? Ontem eu estava falando com a funcionária lá do trabalho, e aquele calor, né? Ontem, Ipatinga tem feito muito calor esses dias. Eu falei, querido, você já imaginou uma hora dessa? De frente para essas praias do Nordeste, sentada, tranquilo, comendo aquele peixinho fresquinho, fritinho, aquela Coca-Cola gelada, aleluia, né? E é muito bom. Ela foi e falou comigo, ô Lúcio, eu ficava o dia todo nessa praia, tá? Ô, saudade. Eu falei assim, e a coisa mais, uma das coisas gostosas também é quando a gente volta para casa da gente, né? Lá na praia ou no hotel. E você chega e encontra aquela cama confortável, você tá cansado, né? Daquele dia todo de praia, aquele negócio todo. E aí você toma aquele banho, deita naquela cama, liga o ar-condicionado, e aí você dorme aquele sono do justo, aquele sono gostoso, aquele, né? Eu creio que Jesus estava ali naquele descanso gostoso ali, deitado ali dentro do barco, o barco balançando. Enquanto aquele barco balançava e os discípulos dele estavam passando medo com o balançar do barco, eu acho que aquele barco estava até, digamos assim, tipo as crianças estavam até nanando Jesus ali, né? Confortável, balançando, aquela coisa gostosa. E Jesus estava descansando. E os mais que depressa, os discípulos acordaram Jesus e, Jesus, nos ajude ali, tá, o barco está virando. Primeiro que o barco não ia virar e aqueles homens não iriam morrer afogados. Jesus não iria morrer afogado ali. Jesus sabia que a missão dele era morrer na cruz e não era morrer afogado. Então Jesus estava tranquilo. Ele já sabia disso. Mas ali ele fala uma coisa que me impressiona. Jesus ele diz assim, ó. E ele respondeu, por que temeis? Homens de pouca fé. Sabe, Jesus está dizendo assim, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus ali falou com eles, não havia necessidade de vocês me acordarem. A fé que vocês têm, você dava uma ordem no meu nome e o mar se acalmava. Que pouca fé é essa? Ou seja, desculpa o termo, mas Jesus deu um sabão ali naqueles homens. Né? Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Porque Jesus ali, ele era um mestre, mas ele era o treinador, ele estava treinando aqueles discípulos para continuar a boa obra dele. Jesus estava ali dizendo para eles, olha, poxa, vocês têm autoridade, eu já declarei autoridade sobre a vida de vocês em meu nome. Não precisava me acordar, vocês mesmos poderiam ter feito isso. É por isso que Jesus falou, por que temeis, homens de pouca fé? E eu digo para você, por que tu temes, mulher? Por que tu temes, homem? O Senhor é contigo. Você que está vivendo tempos de medo, tempos de aflição, né? E às vezes você está achando que Jesus está dormindo, porque você não ouve a voz dele, você não ouve ele falando com você. Não, querido. Deus declarou, Jesus declarou que você tem autoridade usando o nome dele. Então não precisa ter medo, não tenha medo. Ele é contigo, amém? Em nome de Jesus, fique em paz, amado. Descansa no Senhor, ore, declare a paz na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não deixe essas ondas virarem no seu barco, não. Jesus está contigo aí. Amém? Então, o que a palavra está dizendo, não temeis, não tenha medo. Parte para cima dessa guerra que você está, que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então essa foi a parte do capítulo 8 de Mateus, versículo 23. Agora, mais adiante, Jesus trabalha. Ele vai para o monte, prega um sermão para milhares de pessoas. E chega à noite, o povo estava com fome, cansado. E os discípulos chegou perto de Jesus e disse para Jesus, nós vamos ter que dispensar esse povo.
tem que dar comida a esse povo. Esse povo precisa ir embora para almoçar, para jantar. E Jesus disse para eles, olha, eles vão alimentar aqui. Alguém tem algum lanche? Alguém tem algo aí de comida? E aí houve aquele grande milagre da multiplicação dos pães e do peixe. E aqueles discípulos, os apóstolos ali, eles ficaram impressionados com aquilo que Jesus fez. Eles ficaram impressionados com aquela multiplicação do pão, aquela multiplicação do peixe. Eles ficaram abismados de ver que sobrou peixe, sobrou pão. Eles ficaram extasiados porque eles viram o sobrenatural acontecendo. Eles viram a glória de Deus ali, eles viram o poder que havia em Jesus, que há em Jesus acontecendo ali. Mas logo após a multiplicação, logo após daquele milagre, é que entra Mateus capítulo 14, versículo 22. E ali, fica à vontade aí, Caleb, Deus te abençoe, amado. Adele Santos, Deus abençoe. Quando ele, a partir daquele momento ali, que acabou aquela multiplicação, que acabou aquele momento, o povo se alimentou e foram dispersos, entra o versículo 22 de Mateus 14. Eles já tinham vivido aquele momento que Jesus disse para eles, olha, não tem mais homens de pouca fé. Eles já tinham passado pelo aperto do mar revolto. E aí Jesus termina aquele grande milagre, termina aquele grande sermão, e aí Jesus diz para eles assim, logo em seguida, olha o que a palavra está dizendo, logo em seguida, logo após aquela multiplicação, logo em seguida, olha o que a palavra fala, talvez você não tinha percebido isso. Mateus, eu vou te dar a referência. Mateus 14, versículo de número 22. Olha o que a palavra está dizendo. Logo em seguida, olha, obrigou. Eu vou repetir para você não achar que o pastor está falando heresia. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Diz assim, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Jesus, ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. E eu, quando estava lendo aqui, eu falei assim, mas peraí. Eu não tinha percebido. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. O obrigou, que eu entendo, trazendo na linguagem de hoje, Jesus virou para os discípulos, faça favor todos, entra dentro do barco. Eu estou os obrigando a entrar. E eles, como são obedientes ao mestre, eles entraram. Mas entraram debaixo de uma ordem de Jesus. Para tudo. Aí vem a pergunta. Por que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco? Porque se fosse algo normal, Jesus poderia ter falado com eles, olha, entra no barco aí e vai. Mas se obrigou é porque houve uma rejeição em entrar no barco. Então Jesus teve que usar a autoridade dele com seus discípulos. Ele os obrigou. Ele disse, entrem no barco. E passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E a palavra continua. Tendo-as despedido, subiu um monte para orar. Ou seja, os discípulos entraram no barco. Começaram a andar pelo mar. E Jesus despediu da multidão toda. Deve ter passado horas.
E depois que ele despediu a multidão toda, ele foi para o monte orar. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco, remando, ou pelo vento, andando pelo mar. Olha, sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia cronologicamente. Eu aprendi que aqueles discípulos, eles não queriam entrar no barco por causa da experiência que eles viveram quando o barco estava sendo açoitado, lá em Mateus capítulo 8. O barco estava virando, Jesus estava lá dormindo, e eles passando aquele maior aperto, eles fazendo isso, e Jesus teve que acordar. Jesus virou para eles: ah, homens de pouca fé, homens de tal, não tem mais. E a palavra fala que ele vai lá e acalma o mar. O tanto que eles ficaram surpreendidos. Que homem é este que até o mar obedece? Só que ali, eles, naquele grande momento que o barco estava virando ou não virando, eles passaram um grande aperto, tiveram que acordar Jesus. Só que aí agora, em Mateus 14, 22, Jesus diz para ele: ó, entra no barco e vão. Agora vocês vão sozinhos. Eu tenho certeza que aqueles discípulos dizem: não, peraí, Jesus. Se lá atrás, naquele dia que nós estávamos indo para Genezaré, com o Senhor lá dentro do barco, o barco estava quase que vira, que não vira, agora o Senhor quer que a gente vá sem o Senhor? Eu peço uma pausa para você. Olha, querido, eu não sei qual fase da vida que você está vivendo. Eu não sei qual fase que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa. Se com Jesus o seu barco está balançando, imagina sem ele. Você que está pensando em parar o seu ministério, você que está querendo parar a sua vida com Deus, na igreja, de congregar, porque você está passando situações difíceis e não está alcançando o milagre de Deus, ou você acha que não está alcançando o milagre de Deus, e está pensando em abandonar tudo, meu irmão, se dentro do barco está difícil, com Jesus, imagina fora do barco e sem Jesus. Ou também, imagina dentro do barco e sem Jesus. Eu confesso que se eu estivesse no lugar daqueles discípulos, eu também ia ficar com medo de entrar naquele barco. Eu também estava com medo, eu também ficaria com medo. Senhor Jesus, a última viagem nossa ali, o barco quase virou, o senhor teve que acalmar o mar. A nossa sorte é que o senhor estava lá. Mas agora o Senhor está mandando nós irmos sem o Senhor, sem a tua presença. Então é por isso que Jesus os obrigou. Jesus diz: vai. Eu estou os obrigando a ir. Sabe o que Jesus estava fazendo com aquele povo? Com aqueles 12 apóstolos? Jesus estava treinando. Jesus estava treinando a fé deles. Jesus estava transformando aqueles 12 discípulos em 12 líderes. Porque Jesus também sabia que eles tinham medo. Jesus sabia que o pavor estava no coração deles. Mas chega uma hora, querido, que as pessoas nos ensinam. Chega uma hora que Deus nos ensina. Chega uma hora que Deus nos capacita. E se você não é capacitado, eu profetizo em nome de Jesus a capacitação do Senhor na sua vida. Mas chega uma hora que nós passamos pela universidade da vida, passamos pela faculdade da vida, onde nós recebemos o melhor lanche, os melhores ensinamentos. Mas vai chegar uma hora na sua vida, na minha vida, em que Deus ele permite nós sermos testados. Chega uma hora na nossa vida que Deus ele vira para nós e diz assim: olha, agora é com você. Vai na sua fé. Sabe, aqueles apóstolos, eles ficaram com medo. Ficaram com medo porque eles não tinham a presença física de Jesus lá com eles. E uma das coisas mais difíceis da nossa vida é quando nós estamos executando alguma coisa e executando com medo. Muitas das vezes o espírito do medo abate as pessoas.
As pessoas não têm as mesmas reações. Imagina esses homens ali dentro daquele barco, horas mar adentro. E olha que tinha navegadores com eles. Três dos apóstolos eram navegadores. Mas eles ficaram com medo, apreensivos. Então qualquer barulho era um sinal de medo, era um sinal do despertar, do que algo do mal poderia acontecer. Olha, Jesus ali estava testando aqueles homens. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo. Mas existem muitas provas que nós passamos que é teste de Deus em nossas vidas. Deus nos permite passar por testes. Deus nos permite passar por situações para que isso teste a nossa fé. E é nesse momento que nós somos observados pelo Senhor. É neste momento que o Senhor, Ele olha tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que o seu pastor, ou padre, ou seu líder te ensinou. E às vezes muitas pessoas não passam por esses testes porque a fé é pequena. Quantas e quantas pessoas elas estão no deserto e pensam, assim como os discípulos de Jesus, pensam que estão sozinhos. Ah, pastor, mas eu não fiz esse deserto, eu não fiz nada para acontecer esse deserto. Os discípulos também não. O que eles fizeram foi numa viagem anterior que o mar sacudiu e eles chamaram Jesus. Mas Jesus permitiu que eles fossem entrar no mar sozinhos, para Jesus ver onde estava a fé daqueles homens. Onde ele estava exercendo a autoridade dele através do poder de Deus. Talvez você está aí vivendo um deserto, acuado, escondido no meio desse deserto todo, e com medo de usar o nome de Jesus, e com medo de enfrentar o mar revolto, com medo de enfrentar as coisas. Querido, talvez Deus te colocou nesse deserto para você se amadurecer. Talvez Deus permitiu esse deserto na sua vida para você entender mais, para você viver o sobrenatural de Deus. Talvez você tenha vivido tempos aí que você não viveu o sobrenatural de Deus. Talvez você viveu um tempo cristão que talvez você ainda não sofreu uma dependência genuína de Deus. Dependência genuína de Deus, querido, é quando você já tentou de todas as formas naturais e tudo está dando errado. Dependência de Deus, querido, é quando você olha para você mesmo e fala assim, olha, eu já tentei com médico, já tentei com psicólogo, já tentei com psiquiatra, já tentei com advogado, já tentei com tudo, e tudo está dando errado, não tem jeito. Eu estou sozinho no meio dessa história, até Deus se calou para mim. Sabe, até Deus não está falando, Deus fala, querido. Só que o medo é tanto, o medo atingiu tanto seu coração, o deserto é tanto, que talvez você não tenha visto Deus, não tenha ouvido Deus falar com você. Talvez o medo é tanto que você não tenha entendido os sinais que ele tem te dado. Talvez o pavor é tanto que você não percebe as coisas que estão acontecendo, as pessoas que querem te ajudar, aqueles que estão ministrando a palavra de Deus. Às vezes o Senhor Deus usa crianças, usa velhos, usa adultos, usa pessoas para falar com você, só que você está tão deturpado, você está tão com a cabeça cheia por causa desse deserto, que você não tá percebendo os sinais de Deus. Então você tem que fazer aquilo que Jesus fez. Deixou com que eles fossem para entender, para eles crescerem. Porque dias depois, Jesus ia ser crucificado. E Jesus não estaria com eles ali de forma natural. Então eles tinham que exercer a autoridade de Jesus. Então Jesus estava testando eles para o momento da partida de Jesus, Jesus natural, eles começassem a evangelizar o povo e utilizar a mesma unção de Deus, o mesmo poder de Deus que estava em Jesus. Jesus disse, eu estou indo, mas vós vos farão obras maiores que as minhas. Sabe, está na hora de você tomar uma maturidade espiritual. É para isso que esse deserto fala, porque deserto é escola de profeta.
É a escola de filho de Deus. Deserto não é lugar de morada. E às vezes você está morando no deserto porque você não quer, você tem medo de sair dele. Você tem medo de dar um passo. Deus está te chamando para um tempo de ousadia do poder dele na sua vida. De você determinar o poder de Deus. É de você parar de aceitar essas guerras terríveis que está vivendo na sua vida e começar a dar na fuça do maligno também. Está na hora desse maligno apanhar também. Porque talvez você só apanha. Às vezes, de repente você está vivendo um tempo onde você está acuado. Acuado e o medo te afrontando, o medo tirando o seu prazer, o medo tirando sua paz, e aí é choro, 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 choro e mais choro. Está na hora de você se erguer e saber que tem um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Jesus estava ensinando. Sabe, a Sagrada Escritura, ela nos ensina muito. Mas não adianta você só ler a Bíblia e não colocar em prática aquilo que tem escrito nela, aquilo que tem nos ensinado. Jesus, ele estava fazendo um teste com eles. Olha, eu já andei tanto tempo com vocês, e está na hora de vocês começar a fazer aquilo que eu os ensinei. Sabe, Jesus, ele obriga aqueles homens para que eles passassem a viver algo que eles ainda não tinham vivido. Sabe, Jesus estava obrigando eles, dizendo para eles, pode ir, porque o que vai acontecer com vocês vai ser maravilhoso. Existem regiões, amado, na sua vida que você não conhece ainda. Muitas das vezes você não conhece a unção que Deus colocou na sua vida. Muitas das vezes você não conhece a autoridade que Deus colocou, que Jesus colocou na sua vida, porque você nunca usou. Deus te deu dons que muitas das vezes você não tem conhecimento deles. E sabe quando que você vai ter conhecimento deles? Quando você começa a exercê-los. É quando você pegar as armas de Deus e começar a utilizá-las. E não ficar como se fosse um bicho, ali acuado, recebendo chute de todo mundo, recebendo afronta do maligno, passando a vergonha maligno. O maligno tem te envergonhado na frente de todo mundo. O maligno tem feito com que você seja humilhado na frente de todo mundo. E o maligno está comemorando. Sabe por quê? Porque você é um medroso. Porque você é uma medrosa. Porque você não usa o poder da autoridade que há no nome de Jesus sobre a tua vida. Jesus mandou aqueles discípulos irem mar adentro sem ele, porque eles poderiam, em nome de Jesus, acalmar o que tivesse de errado. Eles poderiam orar um com o outro. Eles poderiam profetizar naquele mar. Eles poderiam orar para que aquele mar não ficasse revolto. Mas eles ficaram acuados por causa do medo. E a última história que eles tinham vivido com Jesus no mar, Jesus disse para eles, não tem mais. Jesus tinha falado com eles, calma, não tem mais. Entenda a autoridade. Entenda o que eu os ensinei. Amado, entenda o que o Senhor já te ensinou até hoje. Entenda as provas que você já passou e que você venceu. Essa prova que você está vivendo hoje não é para sua morte. Essa prova que você está vivendo é para que Jesus seja glorificado. Porque lá no final você vai combater o bom combate, você vai profetizar em nome de Jesus, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar de Deus, você vai usar as armas de Deus e o milagre de Deus vai chegar na sua vida e você vai glorificar o Senhor. Você olha, ninguém era por mim. Homens nenhum pôde me ajudar. Ninguém nessa terra pôde me ajudar. Mas o milagre chegou na minha vida. Jesus fez um milagre no meu coração. Às vezes, querido, os testes faz com que cresçamos. Às vezes os testes, os desertos, faz com que sejamos mais adultos. O deserto nos ensina e nos capacita. Aqueles discípulos, eles deveriam ter entendido assim, olha, quando nós estávamos viajando, Jesus estava dormindo, ele nos disse, não tem mais homens de pouca fé. Tá? Se Jesus disse isso, agora nós estamos sozinhos, eu não vou temer. Eu não vou temer porque ele liberou autoridade sobre as nossas vidas.
Está na hora de você levantar como um leão. Está na hora de você levantar com uma autoridade. Porque, por mais que aqueles discípulos estivessem com medo, porque o momento presencial de Jesus na questão natural não estarem com eles, hoje, através do Espírito Santo de Deus, Jesus está em todos os lugares. Por mais que você pense que Jesus está calado, Ele está aí te observando, olhando, te dando graça, liberando o poder, a unção, te ligando a Deus. Ele está te observando, querido, para ver o seu comportamento diante dele. Muitas pessoas no deserto deixam de adorar ao Senhor. Você tem teste, amado. Você tem teste, amada. Tem muita gente que deixa de adorar a Deus porque pensa que não dá para adorar o Senhor porque está passando por um vale muito grande. Olha, adorar a Deus quando a vida está tudo certinho é fácil demais. Adorar a Deus em tempo de festa, querido, é maravilhoso. Adorar a Deus no momento de alegria é bênção demais, é fácil demais. Mas a verdadeira adoração é quando você não tem mais força. A verdadeira adoração, querido, é quando você para de pedir. E que você chega na casa de Deus, naqueles cultos que quase ninguém vai. Naqueles cultos que as pessoas acham que não vai dar em nada. Os cultos durante a semana. O culto de oração. É naquela hora que você vai, entra para dentro da igreja. E muitas das vezes a sua adoração é lágrimas. Mas é uma adoração. É quando você entra dentro da casa de Deus com um monte de coisa na cabeça para pedir, porque a aflição é muito grande. E você vai e fala com Deus: Senhor, hoje eu não quero só pedir, hoje eu não vou pedir. Hoje eu quero adorar e eu vou adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor porque, independente da circunstância, o Senhor está comigo. O adorar a Deus, querido, é no momento que a carne não consegue mais adorá-lo. A carne está revoltada. A carne está abatida. A alma está abatida, ferida. E aí você entra dentro da casa de Deus e começa a adorá-lo. E aí você anda pela rua fora e as pessoas estão falando mal. E aí você anda pela rua fora, o pesadelo é muito grande, a guerra é muito grande. E você levanta as mãos para os céus e começa a adorar o Senhor, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. É nessa hora que você prova a sua fidelidade, o seu amor com Ele. Se você está fazendo isso, querido, o seu teste, pode ter certeza, já está acabando. Agora, escute uma coisa. Deserto antecede o milagre. Deserto antecede a bênção. Deus sempre vai te testar antes de mandar uma grande bênção na sua vida. Jesus estava ali testando com aqueles homens, com aqueles 12 homens, porque o que Jesus ia fazer na vida deles era muito grande. São evangelistas, são apóstolos. E ali eles ficaram com medo. Olha, até a presença de Jesus ali indo para o barco, eles o confundiram com um fantasma. Tamanho era o medo. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração nesse momento. Feche os teus olhos. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de pavor que estiver na sua vida. Eu dou uma ordem a esses espíritos do mal, saiam agora em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida agora, que você receba agora o Espírito do Senhor Deus, um espírito de ousadia, um espírito de graça.
Em nome de Jesus, você que está sentado, você que está abatido, você que está caído, seja levantado agora pelo poder de Deus. Que haja um encorajamento de Deus na sua vida. Que você entenda que isso é um teste, você está sendo testado, você está passando pela prova e você vai passar por essa prova, você vai se reerguer, porque o poder de Deus está sobre a tua vida, a graça do libertador está sobre a tua vida. Você não vai viver essa aflição, porque Ele te fortalece nessa manhã, Ele te dá graça nessa manhã, Ele te dá unção, Ele coloca o poder dele sobre as tuas mãos. E você não vai morrer nesse barco. Você não vai morrer nesse mar. Esse mar não foi feito para você morrer afogado nele. Não. Esse mar é a sua prova para que você tenha vitória. Para que você possa exercer uma nova maturidade, uma nova unção, uma nova graça, um novo dom que o Senhor está colocando. Querido, muitas das vezes nós descobrimos o nosso potencial no momento da dificuldade. No momento da dificuldade é que nós descobrimos coisas que nem nós mesmos sabemos ao nosso respeito. É aquela força que às vezes nós falamos assim, olha, eu tirei força não sei de onde. Nós não sabemos porque nós não conhecemos o céu ainda. Mas essa força veio do trono de Deus. Veio do coração de Deus para a sua vida, para te levantar. Se esse barco estava quase virando, não vai virar mais. Porque aquele que está com você, até o mar o obedece. Oh, Senhor. Se você está vivendo um vento, uma ventania, uma tempestade, Ele tem poder para acalmar a tempestade. Querido, levante a tua mão se você puder, onde você estiver agora. Estenda as tuas mãos para os céus. E comece a falar com o Senhor, Senhor, acalma. Em nome de Jesus, acalma essa tempestade. Em nome de Jesus, acalma esse vento. Em nome de Jesus, acalma esse tempo. É só um teste. Você vai começar a ver o poder de Deus, a unção de Deus, o milagre de Deus movimentando na sua vida. E você vai ver, vai descobrir uma nova dimensão espiritual na sua vida. Um novo poder sobre a tua vida. Olha, isso você vai ensinar para muitas pessoas quando você sair. Isso é um teste. Não é para sua morte. Não é para sua derrota. Deus está te tirando da posição de cauda e está te colocando por cabeça. E para ser cabeça, você precisa ter força. Você precisa liderar. Você precisa ter a convicção que Jesus está com você. E Ele está com você. É hora de você olhar para os céus e dizer, Senhor, se era um teste, eu vou passar nesse teste. Eu vou vencer. Retire da sua vida agora toda insegurança. Retire da sua vida todo medo. Essa semana, na célula, uma pessoa disse para mim, olha, pastor, 2017 já começou mal na minha vida. Eu disse para ela, não fala isso. 2017 é bênção na sua vida. 2017, querido, é o tempo da plenitude de Deus na sua vida. Passa por esse teste. Passa por esse teste porque é Ele que cuida de você. É Ele que zela. Talvez Ele te obrigou a entrar no barco. Mas é para te testar. É para você crescer. E no momento que você precisar do sobrenatural dele, Ele vai estar com você para fazer o sobrenatural. Esse teste é para que você tenha autoridade. Para você se fortalecer. Olha, Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele não vai te abandonar. A própria palavra dele diz,
Pode-se uma mãe esquecer do teu filho, mas eu, todavia, não me esquecerei de vós, assim diz o Senhor. Você não está sozinho nesse barco. Ele está te ensinando. Ouça essa canção. E daqui a pouquinho, no término dessa canção, eu vou abrir o telefone 3822-9094. Você vai ligar para cá, eu quero pegar o seu pedido de oração no ar, quero falar ao vivo com você. E esta palavra também vai estar disponível lá no YouTube, no meu canal Lúcio Leite. Ouça essa canção e daqui a pouquinho, terminou essa canção, liga para cá, 3822-9094.